Imagine viver durante 4 séculos como escravo em uma terra estrangeira, oprimido por um governante inflexível. O povo de Israel, descendente de Abraão, estava preso no Egito, sem nenhuma esperança aparente de liberdade. Mas, em meio ao desespero, Deus escolheu um homem para desafiar o maior império da época e conduzir seu povo para fora das garras da escravidão. Moisés, com o poder de Deus, traria libertação através de pragas devastadoras, um mar que se abriu e milagres extraordinários no deserto. Prepare-se para testemunhar essa jornada épica e poderosa. Se você ainda não viu a primeira parte dessa história incrível, clique no link aqui e descubra como tudo começou. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar toda essa jornada. Por 400 anos, o povo de Israel viveu sob a opressão egípcia. O faraó, temendo o crescente poder dos hebreus, os havia escravizado. No entanto, Deus tinha outros planos. Ele enviou Moisés e Arão para confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas. O faraó, com o coração endurecido, recusou o pedido, e assim, Deus iniciou uma série de pragas que abalariam o Egito. Deus ordenou que Moisés fosse até o faraó, que navegava nas águas do Nilo. Mais uma vez, o pedido de libertação foi negado. Então Moisés, sob comando divino, golpeou o rio com seu cajado, e imediatamente as águas se tornaram sangue. Êxodo 7:16 a 25. O rio, fonte de vida para os egípcios, tornou-se fétido e insalubre. Os peixes morreram, e os egípcios tiveram que cavar poços para encontrar água. Contudo, os magos do faraó imitaram o milagre, e ele permaneceu inflexível, recusando-se a libertar o povo. Deus então trouxe a segunda praga. Sapos emergiram das águas do Nilo, invadindo todos os cantos do Egito, até mesmo os aposentos do faraó. Êxodo 8, 1 a 15. Os egípcios enfrentaram o caos, com sapos em suas casas, em seus leitos e até em seus utensílios de cozinha. Desesperado, o faraó prometeu a Moisés que libertaria o povo se a praga fosse removida. Moisés orou, e os sapos morreram em massa, deixando um rastro de podridão. No entanto, após o alívio temporário, o faraó voltou atrás em sua promessa. Em seguida, Deus ordenou que Arão golpeasse a terra com seu cajado, e o pó se transformou em piolhos, que infestaram homens e animais por toda a terra. Êxodo 8:16 a 19. Os magos egípcios tentaram imitar esse milagre, mas fracassaram, admitindo que essa era a dedo de Deus. Mesmo assim, o faraó permaneceu irredutível. Então, Deus enviou enxames de moscas para invadir o Egito. Êxodo 8:20 a 32. As casas e palácios ficaram tomados por elas, trazendo sofrimento e incômodo aos egípcios. Contudo, na terra de Gozém, onde o povo hebreu vivia, não houve uma única mosca. O faraó, mais uma vez, prometeu libertar o povo se a praga fosse removida. Mas quando as moscas desapareceram, ele novamente endureceu seu coração. Deus então enviou uma praga que dizimou o gado egípcio. Êxodo 9, 1 a 7. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas morreram aos milhares, mas nenhum animal pertencente aos israelitas foi afetado. Mesmo com essa calamidade, o faraó continuou a recusar a libertação do povo de Deus. Sem aviso, Deus trouxe a sexta praga, úlceras dolorosas que se espalharam pelos corpos dos egípcios e de seus animais. Êxodo 9, 8 a 12. Mesmo os magos que serviam ao faraó foram afetados, incapazes de resistir à dor. Mas apesar do sofrimento, o faraó não cedeu. Em seguida, Deus enviou uma tempestade de granizo como nunca antes vista no Egito. Êxodo 9, 13 a 35. O granizo destruiu plantações, animais e tudo o que estava exposto ao céu. Apenas a terra de Gozém foi poupada. Após ver a devastação, o faraó admitiu seu pecado e prometeu libertar o povo. Contudo, quando a tempestade cessou, ele voltou atrás mais uma vez. A próxima praga foi uma nuvem de gafanhotos que cobriu todo o Egito, devorando o que restava das colheitas após o granizo. Êxodo 10, 1 a 20. Não havia planta, árvore ou fruto que não fosse consumido. O faraó, desesperado,
pediu perdão e mais uma vez prometeu libertar os israelitas, mas novamente se recusou após a retirada da praga. Deus então trouxe a nona praga. 3 dias de trevas cobriram o Egito. Êxodo 10, 21 a 29. Ninguém podia ver ou se mover, mas na terra de Gozém, onde viviam os hebreus, havia luz. Mesmo após 3 dias de escuridão, o faraó não cedeu. Por fim, Deus anunciou a última e mais terrível praga, a morte de todos os primogênitos no Egito, desde o filho do faraó até os primogênitos dos animais. Êxodo 11, 1 a 10, Êxodo 12, 1 a 30. Deus orientou os israelitas a marcarem as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sacrificado, e quando o anjo da morte passasse, ele pouparia as casas que tivessem a marca. À meia-noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito, e o lamento dos pais encheu a terra. O faraó, finalmente quebrado pela dor de perder seu filho, ordenou que os israelitas partissem imediatamente. Moisés liderou centenas de milhares de israelitas para fora do Egito, rumo à terra prometida. Êxodo 14, 10 a 31. Eles partiram rapidamente, mas o coração do faraó, tomado por orgulho e raiva, voltou a endurecer. Ele reuniu seu exército e perseguiu os hebreus até o Mar Vermelho. Quando o povo de Israel se viu cercado pelo mar à frente e pelos egípcios atrás, muitos começaram a temer e a duvidar. No entanto, Deus deu a Moisés uma instrução clara: erga o seu cajado sobre o mar. Moisés fez como o Senhor ordenou, e o mar se abriu, formando 2 grandes paredões de água, com um caminho seco no meio. O povo de Israel atravessou o mar em segurança. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram a se fechar, destruindo todo o exército do faraó. Após a libertação milagrosa, o povo caminhou pelo deserto. Com o tempo começaram a sentir fome e sede. Muitos reclamaram, dizendo que prefeririam ter permanecido no Egito como escravos do que morrer de fome no deserto. Êxodo 16, 1 a 36. Mas Deus, em sua bondade, enviou o maná do céu, um pão celestial que saciava a fome de todos. Ele também trouxe codornizes para fornecer carne ao povo. Quando o povo teve sede, Moisés, sob a orientação de Deus, golpeou uma rocha, e dela brotou água fresca. Êxodo 17, 1 a 7. Finalmente Moisés levou o povo ao Monte Sinai, onde Deus lhes daria suas leis. Moisés subiu a montanha, e lá Deus entregou-lhe os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. Êxodo 19 a 24. Estes mandamentos estabeleceriam a aliança entre Deus e o seu povo, guiando-os a viver de acordo com sua vontade. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai por 40 dias, o povo se desesperou e, com a ajuda de Arão, construiu um bezerro de ouro para adorar. Êxodo 32. Moisés desceu da montanha e, ao ver o povo em idolatria, quebrou as tábuas da lei em ira. Ele destruiu o ídolo e puniu severamente os idólatras, com a morte de 3.000 homens. Após esse incidente, Deus renovou sua aliança com Israel, e as tábuas dos 10 mandamentos foram guardadas na Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus entre seu povo. Êxodo 37. O povo de Israel, liderado por Moisés, enfrentaria ainda 40 anos no deserto, mas a promessa de Deus se cumpriria. A terra prometida, Canaã, estava à espera. E assim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó continuava a guiar seu povo, mostrando que sua fidelidade nunca falha. Essa é a continuação da incrível história de Moisés e a libertação do povo de Deus.